E aí, pessoal, tudo bom? Vamos para mais um tema hoje que a gente vai abordar aqui, que é capítulo 5, União Europeia, tá ok? Vou fazer uma retrospectiva sobre a questão dos blocos econômicos, porque tem alguns alunos que não estudaram comigo ano passado, então acho importante a gente só relembrar, ok? O que são blocos econômicos? A União Europeia, no caso, é um bloco econômico. O bloco econômico ele é uma associação entre países que vai ter por objetivo o desenvolvimento da economia dos países membros, ok? Então, existe uma definição aqui que eu não vou ler, mas uma definição mais simples seria essa: uma associação entre países que visa desenvolver e fortalecer a economia dos países membros e é também facilitar a competitividade no mercado internacional, ok? Esse seria o objetivo do, do bloco econômico. E interessante, o bloco econômico, essa modalidade de comércio internacional, ela surgiu com a nova ordem mundial, a partir do processo de globalização e o fim da Segunda Guerra Mundial. Acabou a Segunda Guerra Mundial, muitos países da Europa se viram na necessidade de se unirem para poder estimular a economia desses países com o objetivo de reerguer a economia desses países após o desastre e o impacto ocasionado pela Segunda Guerra Mundial, ok? O primeiro bloco econômico que surgiu no mundo, pasmem, foi a União Europeia, ok? Só que ela não surgiu com o nome União Europeia. A União Europeia ela viveu fases, e é aí que eu vou falar com vocês. A primeira fase da União Europeia foi o Benelux. Surgiu pela união entre Bélgica, Holanda e Luxemburgo em 1944, após a Segunda Guerra Mundial, ok? Então vamos lá. E qual a importância? Fortalece a economia dos países membros em face à competitividade do cenário comercial. Aqui eu tenho os principais blocos econômicos do mundo. Eu tenho a União Europeia, o SEI, o Pacto Andino, NAFTA, ALCA, Mercosul, enfim, são os principais blocos econômicos do mundo. Mas a gente vai hoje pensar para entender um pouco sobre os blocos econômicos, eu preciso falar com vocês sobre as categorias dos blocos econômicos. Existem 4 categorias, 4 classes que se encontram os blocos econômicos. A base dessa classificação é o que está na pirâmide aqui, ó. Deixa eu pegar aqui aqui, ó. É a zona de livre comércio. A zona de livre comércio, eu vou ter o que nós chamamos da eliminação ou diminuição das taxas alfandegárias. Eu tenho um estímulo de circulação de mercadorias, apenas de mercadorias, entre os países. Um exemplo desse bloco econômico é o NAFTA, que eu tenho Estados Unidos, Canadá e México. Percebam, 2 países de primeiro mundo, países desenvolvidos, Canadá e Estados Unidos. E eu tenho um país emergente, que é o México. Eu tenho uma livre circulação de mercadorias, mas eu não tenho uma livre circulação de pessoas. Depois eu tenho a União Aduaneira, que é do nosso bloco econômico Mercosul. Aqui, além de ter uma eliminação de taxas alfandegárias, eu tenho a TEC, que é Tarifa Externa Comum. Esse tipo de bloco econômico cria mecanismos de padronizar a tarifação de importações. Isso faz com que os produtos que entrem no país tenham o mesmo preço de imposto. Isso faz com que os países ganhem uma maior competitividade no cenário internacional. Percebam, conforme vai aumentando o nível de integração, a classificação seguinte, ele vai ter características da anterior e características dela, ok? Mercado comum, eu tenho diminuição das taxas alfandegárias ou extinção, eu tenho as TECs e eu tenho uma livre circulação de pessoas. Hoje no mundo não existe nenhum bloco econômico que está nesse patamar.
E, por último, a união monetária, que eu tenho todos esses aqui, todas as características, e eu tenho uma coisa além, que é a moeda única. No caso, só tem hoje no mundo um único bloco econômico que faz parte dessa união monetária, que é a União Europeia. Por isso, nossa atenção tão grande para a União Europeia nesse capítulo. Fases da União Europeia. A primeira fase foi o Benelux. Logo, com o fim da Segunda Guerra Mundial, com a urgência, com a necessidade de ajudar a economia dos países membros, foi criado o Benelux em 1944, ok? Depois foi o SECA. SECA é a Comunidade Europeia de Carvão e Aço. Além de Bélgica, Holanda e Luxemburgo, entraram aqui a Alemanha, França e Itália. Ou seja, o Benelux deixou de existir, transformou-se em SECA e entraram outros países. Olha que interessante, Comunidade Europeia de Carvão e Aço. Aqui eu tenho duas matérias-primas. Carvão, nesse caso, carvão mineral, que é uma fonte de energia, e aço, matéria-prima. Duas coisas que são muito importantes para o desenvolvimento econômico de um país. Uma fonte de energia em abundância e matéria-prima em abundância. Aqui já foi em 1952. Aqui no SECA eu já tenho o mercado comum, tá? Aqui eu tenho uma união aduaneira, ok? Uma coisa interessante de se pensar é o seguinte, que se eu for pensar, o Benelux, ele foi um embrião da União Europeia. Foi a basezinha. A partir do Benelux, foi se evoluindo até chegar hoje que nós temos de União Europeia.